Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a pneumologista a doutora Maria José. Ela vai conversar comigo sobre tuberculose. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a doutora Maria José sobre tuberculose. Olá, doutora, seja bem-vinda em nosso programa. Muito obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro o que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma micobactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Essa micobactéria também é chamada de bacilo de Koch. Então, essa bactéria pode ser adquirida pelo contágio direto com outra pessoa que esteja com a tuberculose pulmonar e que esteja transmitindo a doença. Esse bacilo vai entrar pela via aérea dessa terceira pessoa e vai se alojar dentro do pulmão e a partir daí ele pode ou não causar a doença que é a tuberculose pulmonar. Então você pode ter a tuberculose na forma inativa, ou seja, você teve contato com o bacilo, mas não desenvolveu a doença. Ou você pode ter a tuberculose ativa, que aí é a infecção causada por essa micobactéria. Agora, esse bacilo ele pode se desenvolver a qualquer momento? Ele pode se desenvolver a qualquer momento e muitos anos depois. Ele fica viável durante muito tempo. Se ele não se desenvolver, né, se houver ali uma cadeia inflamatória que possa conter o desenvolvimento desse bacilo, né, ou esse seu crescimento, com o tempo ele vai calcificar dentro do seu pulmão. Então, aquele nódulo calcificado que a grande maioria da população aqui no Brasil apresenta, né, normalmente está associado ao contágio, né, com o bacilo da tuberculose. Mas ele pode se desenvolver também a partir de um outro contágio. Então, não necessariamente porque você teve o primeiro contato, você vai ficar doente, e esse contato pode acontecer numa segunda ou terceira vez e você vir a ficar doente dessa outra cepa, desse novo contágio. Agora, esse é o único tipo de tuberculose? Na verdade, você tem outros tipos de micobactéria. Existem outras espécies dessa micobactéria, que pode ser a Mycobacterium bovis, a Mycobacteria avis. Nesse caso, é chamada de micobacteriose atípica. Né? Atípica, para a gente, seria a tuberculose. A atípica seriam os outros tipos de micobactéria. E você não necessariamente tem tuberculose só de pulmão. Você pode desenvolver tuberculose em qualquer tecido. Né? Pode ser tuberculose óssea, intestinal, hepática, de língua, enfim, qualquer tecido pode desenvolver a doença, mas nesse caso você não vai ter o contágio, porque o contágio se dá através da tosse. Então, a única tuberculose que é contagiante é a tuberculose pulmonar e a laríngea. Tá, agora por que isso acontece? Quais as causas dessa doença? Então, a tuberculose, infelizmente, é uma doença associada ao baixo nível sociocultural e econômico. Então, ela é uma doença mais incidente em países subdesenvolvidos. Então, na África, ela é muito incidente, na América do Sul, ela é muito incidente. Então, as condições em que o paciente vive interferem diretamente no aparecimento dos sintomas, porque ela depende do que o paciente desenvolva uma baixa imunidade, mesmo que temporária, para que ela apareça, né? Apesar disso, ela pode estar associada diretamente a uma doença de imunossupressão, como, por exemplo, paciente com AIDS, ele tem maior chance de ter tuberculose, paciente com insuficiência renal crônica, diabetes. Por quê? Porque, por si só, essas doenças já causam uma diminuição da sua defesa natural do organismo. Mas ela também pode ser uma doença do paciente imunocompetente, ou seja, aquele que não tem uma doença imunossupressora, mas que, num dado momento, pode apresentar uma baixa imunidade que acaba por desenvolver a doença. Uma situação específica em relação à tuberculose são os pacientes que sofrem de alcoolismo, né? Que hoje a gente chama, são os alcoolistas. Esses pacientes, por si só, desenvolvem também uma baixa imunidade, até por conta da doença, né, da bebida alcoólica, e eles também têm maior chance de ter tuberculose. E ainda os pacientes usuários de droga, né, que acabam tendo uma debilidade muito grande. Então, nesses pacientes,
Isso está associado, às vezes, a uma má alimentação, os cuidados gerais, né, do organismo não são tão adequados e acaba tendo a facilitação para que desenvolva a infecção. Agora, Maria José, na nossa região, qual que é a incidência? É comum? Então, se a gente dividir o Brasil nas regiões, a região que é mais afetada ainda é o norte e o nordeste. Tem uma incidência maior, né? O sudeste e a região sul, que a gente tem um nível de desenvolvimento socioeconômico melhor, acaba tendo uma incidência um pouco mais baixa. Mas mesmo assim, dentro dos padrões mundiais, ainda é uma incidência muito alta, em torno de 20% a 30% é a variação que existe aqui no Brasil. Então, o Sudeste estaria na menor, né? Em Minas Gerais também dentro dessa situação. Então, quanto mais pobre a região, maior a incidência de tuberculose. Então, a gente aqui, infelizmente, está numa zona pobre do estado. A gente tem um índice um pouco maior que em outras regiões, vamos dizer assim, né? Então, a nossa incidência fica mais ou menos em torno da média mesmo aqui do Sudeste, né? Aqui em Caratinga a gente tem muitos casos? Então, a gente tem muitos casos em tratamento, muitos casos em atividade. A grande maioria dos casos a gente consegue ter alta por cura, né? Mas a gente tem um atendimento secundário da tuberculose. A gente atende a microrregião de Caratinga, mas somente em atendimento ambulatorial, né? Então, dentro dos hospitais, dos nosocômios aqui da cidade, não existe um programa de atendimento para tuberculose, não existe isolamento respiratório adequado, não existe tratamento disponível. Todo tratamento que é dispensado é a nível secundário, a nível ambulatorial, né? Então, esse tratamento fica restrito a esse tratamento ambulatorial. Quando é necessário, o paciente é grave, ou o paciente tem uma tuberculose resistente aos medicamentos ambulatoriais, a gente necessariamente tem que encaminhar para uma unidade terciária, né? Ou em Belo Horizonte, ou algum hospital de infectologia, como tem, por exemplo, em Ipatinga, enfim. Qual que é a forma de contágio? O contato direto, né? O paciente tem o bacilo, ele tosse, a gente fala que aerolisa esse bacilo, né? A gente chama de gotículas de plug. Então, quando se tosse, tem aquela partícula de aquela gotinha d'água que vai para o ambiente, né? Que fica suspenso no ar ambiente. E aí a outra pessoa vai respirar aquele ar contaminado e vai levar aquela micobactéria para dentro do pulmão. E a partir daí, ela pode ser um paciente infectado, que não vai desenvolver a doença, ou ela pode desenvolver a doença naquele momento ou posteriormente. Então, esse contato acontece mais para aquelas pessoas que têm contato direto com essa pessoa que está doente. São as pessoas que a gente chama de contactantes domiciliares. As que moram no mesmo local que aquele doente, passam pelo menos um contato de 100 horas com aquele paciente. No momento que se faz o diagnóstico, normalmente as pessoas de dentro do domicílio já tiveram esse contato prévio, né? Então, no momento que se faz o diagnóstico, muito provavelmente você já foi infectado. Não quer dizer que você vai ficar doente. Então, essas gotículas, elas podem, na verdade, cair no solo e a partir daí a micobactéria está inativa? Não. Se você varrer, ela sobe, na verdade, novamente, aerolisa de novo e aí você pode aspirar aquela micobactéria. Então, é importante que na unidade de atendimento, onde tem um paciente com tuberculose, que ele se previna com uma máscara ou quando tossir ele possa colocar algum lenço na boca para que não haja a propagação da doença. Então, é para isso que existe o isolamento respiratório desse paciente. Se ele está numa instituição com várias outras pessoas, por exemplo, um presídio, um asilo, ele tem que ser isolado para que não haja contato com outras pessoas que também possam vir a ficar doentes. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Maria José sobre tuberculose.
Mas, José, agora fala pra gente, quando é que uma pessoa tem que se preocupar com tuberculose? Quais os sintomas? Então, a tuberculose tem sintomas gerais e tem sintomas locais. Então, sintomas gerais que acontecem em qualquer tipo de tuberculose: febre, perda de peso, anorexia, que é a perda do apetite, sudorese noturna, o paciente sua muito de molhar a roupa durante a noite. Esses sintomas são comuns por ser uma doença infecciosa em qualquer tipo de tuberculose: pleural, intestinal, hepática, de meninge. Ele vai ter que ter esses sintomas que a gente chama de sintomas consumptivos, né? Eles são causados pelo estado arrastado da doença infecciosa. E a tuberculose tem os sintomas locais. Então, se é uma tuberculose pulmonar, ele basicamente tem que ter tosse, expectoração e às vezes pode evoluir com hemoptise, que é a tosse com sangue, ou hemoptóicos, que é o sangue misturado ao catarro, raias de sangue no catarro. Por que que isso acontece? Como a micobactéria é muito necrotizante, ela vai destruir o tecido pulmonar onde ela cresce. E ela basicamente cresce no tecido que tem mais oxigenação, que são os ápices pulmonares ou os segmentos apicais dos segmentos inferiores do pulmão. Então, nessa localização, ela vai necrotizando o tecido, vai destruindo aquele tecido. E aquele tecido tem vaso, então ele sangra, né? Até que se trate e haja uma cicatrização, o paciente pode ter essa tosse com sangue. Então, esses são sintomas específicos da tuberculose pulmonar, né? Outro dia a gente esteve aqui e falou da tuberculose pleural, das doenças pleurais. Por exemplo, na pleura, o paciente vai ter inicialmente dor local e posteriormente, quando o líquido começa a acumular, falta de ar. Mas ele continua tendo febre, emagrecimento, perda do apetite, de uma forma mais branda do que a tuberculose pulmonar. Mas tem. Ela é por si só uma doença infecciosa, não foge disso. Quando que o paciente precisa se preocupar? Que foi a sua pergunta. Tosse acima de 3 semanas já é passível de ser tuberculose. Então, você teve uma possível gripe que não tratou ou que não ficou curada e continua tossindo, tendo febre pelo menos uma vez por dia, emagrecendo, falta de apetite, pode ser tuberculose. Procure o posto de saúde e faça o exame de escarro. Então, quando o paciente tem tosse crônica, acima de 3 semanas, há a possibilidade de ser tuberculose. Tem que procurar um médico. Agora, o diagnóstico é apenas clínico, Maria José, ou tem que fazer algum exame? O diagnóstico preferencialmente é feito por exame. Tuberculose é muito fácil de diagnosticar através do escarro. O escarro é colhido, mais ou menos 3 amostras seguidas, que vão aparecer lá os bacilos, dando como positivo ou negativo. Não necessariamente só o escarro poderá fazer o diagnóstico. Por exemplo, na tuberculose pleural, precisa de uma biópsia da pleura. Na tuberculose intestinal, precisa de uma biópsia do intestino. Então, se você não achou, não tem como achar o bacilo, que a gente chama de BAR, né, que coroou e apareceu o bacilo, necessariamente você tem que identificar aquilo que a gente chama de granuloma caseoso, que é a formação inflamatória que dá ao redor daquele bacilo. Todo tecido infectado pelo bacilo vai ter um granuloma caseoso, seja ele a pleura, a língua, a pele, vai ter um granuloma caseoso. Em que situações que isso pode não ser possível fazer o diagnóstico através do achado do BAR, ou através da cultura da micobactéria, ou através da biópsia? Em diagnósticos onde isso não é possível se fazer, você pode tentar um diagnóstico de probabilidade. Aí você tem várias possibilidades para um tratamento empírico. Então, também não é assim aleatoriamente que a gente faz o diagnóstico empírico. Ele preenche alguns critérios. Não, ele tem febre, tem sudorese, a gente não conseguiu um BR positivo, mas a imagem do raio-x é muito sugestiva, né? Não é possível a gente fazer um escarro induzido, não é possível fazer uma broncoscopia para colher o material. A gente pode até tentar fazer empiricamente, né? O paciente está muito grave, o paciente está no CTI,
e a gente quer fazer um tratamento de prova, isso é possível, mas não é o ideal. O ideal é que se colhe o material para que haja um diagnóstico, seja ele por exame de BAR, seja ele por cultura ou por biópsia. Tá, agora, quais as complicações da tuberculose, Maria José? Então, a complicação vai depender do órgão atingido, né? Então, por exemplo, num paciente com tuberculose meníngea, né, que é uma forma grave da tuberculose, ele pode ter complicações motoras, né, de atonia, de perda da força muscular, porque vai atingir igual a meningite na criança. A incidência de meningite e tuberculose diminuiu muito no Brasil devido à aplicação da BCG, por isso que até hoje é recomendado que as crianças façam a BCG, não porque ela proteja da tuberculose, mesmo vacinado você pode ter tuberculose, mas porque houve uma queda da incidência de meningite e tuberculose muito grande a partir da década de 70. Então, ela continua sendo aplicada. Então, esses pacientes que são vacinados, não necessariamente não vão ter tuberculose, eles também podem ter tuberculose. Das outras formas, por exemplo, a tuberculose óssea de coluna vertebral também pode causar uma sequela muito grande, motora, né, que pode realmente prejudicar o paciente muito em relação à sua atividade física e tudo mais. Mas o mais importante é que o paciente não tratado, quanto mais tempo debilitado, quanto mais tempo se passar, pior a chance do paciente ficar curado. Né? O paciente que tem uma destruição pulmonar muito grande, demorou muito para iniciar um tratamento, ele vai ter sequelas da falta de ventilação, de respiração. Por quê? Porque o bacilo destruiu o tecido pulmonar dele. Então, ele vai ficar incapacitado para o trabalho e pode até aquele paciente também virar óbito. Né? Tuberculose não é uma doença que mata rapidamente, mas se não tratada, ela pode matar, ela debilita o paciente perde 10 quilos, 15 quilos, né? Fica altamente debilitado. Então, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais cedo iniciar o tratamento, melhor a chance do paciente obter a cura e não ficar incapacitado. E como que é o tratamento, doutora? Então tem cura? A tuberculose tem cura. 95% dos tipos de tuberculose são curáveis através de um esquema que a gente usa no Brasil, que é uma conjunção de antibióticos, vamos dizer assim, né? Na verdade, antituberculostáticos, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, esses remédios a gente chama de RIP. Esse remédio é exclusivamente dispensado pelo Estado, pelo governo. Não existe esse tipo de medicamento para comprar na farmácia. Por quê? Porque ele é resguardado única e exclusivamente para tratar o paciente com tuberculose, para que não haja uma resistência dessa micobactéria a esse tipo de medicamento. Quanto mais resistência tiver, pior vai ser o resultado do tratamento. Então, a gente ainda consegue aqui ter um índice de cura em torno de 95% com essas drogas que são utilizadas há muito tempo. E a prevenção? Já é possível vacinar contra a tuberculose? Então, a BCG, que é o bacilo de Calguerin, é uma vacina com um bacilo atenuado, que é dado na criança para que não haja, como eu te falei, a complicação da meningite. Mas não é uma vacina de imunidade completa, ou seja, mesmo usando a vacina, você pode ter tuberculose. Então, não é uma doença que você possa prevenir dessa forma, completamente dessa forma. Existe, a gente chama de profilaxia. Em alguns pacientes que são suscetíveis a ficar doentes, por exemplo, uma complicação vacinal, tomou a vacina, aplicou errado, deu uma reação local, uma adenite local, esse paciente pode fazer a profilaxia com a isoniazida. Você toma o medicamento durante 6 meses para evitar de ficar doente. Por exemplo, um renal crônico ou um paciente com AIDS, por exemplo, ele teve contato com o paciente tuberculoso e fez uma viragem tuberculínica, que a gente chama, né? Ele passou a ter uma atividade contra aquele bacilo. Então, esse paciente a gente pode fazer essa profilaxia com a isoniazida. Ou seja, a única forma de prevenir o contágio é que o paciente seja tratado rapidamente para que ele possa não transmitir a doença. Né? Não tem como você saber se aquele paciente, por exemplo, que está ali do seu lado,
tem tuberculose ou não. Quanto mais rápido ele for tratado, menos ele transmitirá a doença. Então, na verdade, a forma de prevenção melhor em relação a isso é você identificar e tratar rapidamente. E a forma de evitar de ficar doente é o paciente se cuidar, né? Se o paciente tem condições ruins de alimentação, de cuidados pessoais, de moradia, ele está mais propenso a ter essas doenças oportunistas. Isso em qualquer situação. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa. Obrigada a você. Até o próximo programa Saúde para você.